Muito boa tarde a todos, estamos aqui de regresso em mais uma edição da Revista Pessoas e com mais uma edição da Revista Pessoas, mais uma edição do podcast Explicar um Extraterrestre. Um podcast em que procuramos debater temas e descomplicar temas mais sensíveis ou, enfim, mais complexos, de uma forma simples para que quem está aí em casa possa entender com todas as palavras e todas as definições. Hoje, e muito associado aqui ao tema de os bastidores dos recursos humanos, trazemos aqui o Miguel Gomes, o CEO e fundador da Nimbler Spaces. Já vou explicar, aliás, vou pedir que te apresentes um bocadinho sobre ti, mas vamos falar sobretudo de espaços de trabalho. Como é que os espaços de trabalho passaram de ser um tema, enfim, mais aborrecido para um hot topic, e como é que realmente os espaços de trabalho podem ser utilizados para, enfim, fomentar a produtividade, e vamos entrar por aí. Mas primeiro gostava que te apresentasse aqui um bocadinho para o público e para quem ainda não te conhece. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite, e de facto eu não acho que seja só um hot topic, é de facto sexy. Para aqueles que diziam que os escritórios não são sexys, são muito sexys. Hoje inclusivamente é considerado um dos pontos, não digo essenciais, mas de passagem por aquilo que é a escolha dos recursos humanos na hora da decisão de avançar ou não para trabalhar numa empresa. O espaço físico, onde muitas vezes os departamentos de recursos humanos e as estratégias de trabalho acabam por pedir aos seus recursos humanos para vir trabalhar para o escritório. Então é importante perceber para que escritório vão e essencialmente para que experiência de trabalho vão. E com que necessidades, não é? Porque isto, sobretudo, eu não gosto, as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto muito de falar de pandemia, porque já se tornou um tema, eu não diria enjoativo, mas muito repetido. Mas efetivamente, é para pôr um bocadinho mais o micro, né? Mas efetivamente houve aqui uma mudança no modo como trabalhamos, os modelos híbridos, e a questão é saber, ok, se as pessoas não querem 100% remote, o que é que elas procuram no espaço de trabalho, não é? E era essa a pergunta que te lançava. A Nimbler até é uma startup que surgiu durante o Covid, mais ou menos. No pós-Covid. No pós-Covid. Sim. Portanto, já veio com uma abordagem muito adaptada a esta nova realidade. E o que é esta nova realidade, então? O que é que um espaço de trabalho necessita para colaboradores felizes, para colaboradores produtivos? Ok, para já deixa-me voltar só um bocado atrás, quando estavas a dizer que as pessoas, ou seja, os espaços de trabalho preparados para as pessoas. Eu acho que a primeira coisa que aconteceu com o Covid foi deixarmos de generalizar as pessoas. Antigamente nós tínhamos muito essa lógica. Sim. Que é, ok, vamos ter um espaço adaptado para as pessoas, vamos ter 5 dias por semana de escritório para que toda a gente vá trabalhar para o mesmo espaço, quase como se as necessidades de cada indivíduo fossem colocadas de lado. No pós-Covid isso mudou de facto, e hoje a palavra é flexibilidade e adaptabilidade. São, aliás, 2 vetores essenciais daquilo que é a marca Nimbler que estavas aí a apresentar, e que de facto tem 3 anos. Já nascemos nesta era pós-Covid, não é no meu caso a minha primeira experiência de Flex Office, o que é interessante até para podermos comparar o pré e o pós-Covid. Portanto, eu começo na área de Flex Office, Coworking, em 2015, portanto nada a ver com a era até de recursos humanos de hoje. E é muito diferente. Hoje, por exemplo, nós falamos, quando falamos em escritórios de coworking, por exemplo, nós falamos em 2 tipos de ocupação: a ocupação contratual e a ocupação física dos espaços. Muitas vezes a contratual pode ser de 100%, e com o conjunto de modelos de trabalho acabamos por nunca conseguir fazer um match entre o número de empresas que contratam os nossos espaços e o número de recursos humanos que deviam estar a trabalhar nesses espaços. Porquê? Porque uns estão fully remote e vêm pontualmente ao escritório como se fosse uma visita à casa da empresa, onde colaboram pontualmente, porque essencialmente as suas tarefas são mais individualizadas, mais individuais, e portanto essas aprendemos todos no Covid que podem ser feitas a partir de casa. E depois temos outras empresas que têm o modelo híbrido em funcionamento e, portanto, por muito que até tenham 50 postos de trabalho na empresa, não são 50 postos de trabalho fisicamente no escritório. Passámos também a perceber
que cada pessoa, mesmo nas tarefas individuais, que eu estava aqui, por exemplo, a dizer que estão muito associadas hoje em dia já ao remote, ou seja, se eu estou, por exemplo, a fazer um call center, há empresas gigantes, a Teleperformance foi uma delas, adotou muito o trabalho remote, com recurso naturalmente às novas tecnologias, a processos e a soluções informatizadas que permitiram que as pessoas que estavam a ocupar metros e metros quadrados de escritório pudessem trabalhar a partir de casa. A realidade que se coloca hoje, digo eu, daquilo que é a nossa experiência, é que passámos a perceber que cada pessoa tem uma necessidade muito específica. Eu posso falar por mim, eu sou um bicho de escritório. E portanto eu tenho alguma dificuldade. Mas é algo que, pelo menos na vossa experiência e experiência de mercado, até de parceiros e daquilo que é o vosso mercado, sentem que é algo que está relacionado com as gerações? Ou é algo que não se pode, enfim, identificar tendências por geração e está mesmo houve um boom tão forte com o pós-pandemia que cada pessoa realmente já não se pode identificar aqui, enfim, tendências, padrões, no sentido de, por exemplo, a Gen Z se calhar gosta muito de um ambiente extremamente flexível. Temos aqui, enfim, vários até diretores de recursos humanos que já partilharam em eventos até da APG, etc., que ainda assim gostam de praticamente 100%, admitem sempre o híbrido como uma solução, mas que estão muito mais próximos de uma solução física do que online. E isso é algo que na vossa experiência têm visto? Eu acho que nós não conseguimos criar caixas, seja por geração, seja por outro tipo de indicador sociodemográfico. Acredito sim que para pessoas que gerem recursos humanos há uma tendência para preferir o espaço de trabalho como um espaço, uma plataforma congregadora para criar cultura, ok? Ok. Nós na Nimbler, por exemplo... Um ponto de encontro para a gestão de cultura, sim. Sim, torna-se difícil tu próprio, enquanto pessoa, sentir-te parte integrante de uma coisa que raramente vês. Que raramente sentes. Tu sentes o teu clique das aplicações de chat do Teams, por exemplo, era isto que eu ia dizer, do Teams, do Slack, por aí fora. Não sentes a lógica de parar e beber um café com um colega, não sentes a lógica de colaborar quando tens uma dificuldade maior em fazer o teu próprio trabalho, até muitas vezes individual, tens mais dificuldade em recorrer aos colegas. Se tu não recorres às pessoas, é importante perceber o que é que resta da marca enquanto cultura, não é? Aquela coisa de, ok, eu faço parte de quê? De uma empresa que vende A, B, C ou D, de uma empresa que presta este serviço. Ou seja, passamos a olhar para as empresas apenas como os prestadores de serviços ou vendedores de produtos. E a cultura, aquela parte que te faz sentir parte de alguma coisa. Nós na Nimbler, por exemplo, dizemos que a nossa própria missão é pegar numa plataforma, neste caso física, que é o escritório, e criar a experiência à volta desse espaço, dessa plataforma. E, portanto, é sempre um hub agregador que te permite, por um lado, criar experiência, manter uma cultura que se prende com um objetivo partilhado entre vários indivíduos, seja várias empresas que vão beber a uma cultura de networking que tentamos fomentar, seja uma empresa com maior dimensão que queira ter um espaço onde promover a sua própria cultura. Os espaços de trabalho acabaram por ser exatamente esse tipo de ninho, digamos assim. E aqui uma das perguntas que eu tinha e que me surgiu entretanto e que tenho aqui até uma nota é como é que se então, nesta perspectiva de as pessoas vão à procura de um espaço comum, porque têm essa necessidade e pronto, e daí sim, já está completamente provado e não vamos agora, já está provado que a preferência é o híbrido, porque o ser humano também tem dificuldade em decidir o que é que gosta mais, portanto mais vale ter o melhor dos dois mundos. Mas então, e o que é que as empresas fazem para equilibrar estas diferentes necessidades? Porque cada um tem diferentes objetivos, diferentes expectativas face ao seu bem-estar no trabalho, e como é que o que é que as empresas estão a fazer neste momento e o que é que elas procuram, por exemplo, como parceiros convosco enfim, de escritórios e de soluções desse tipo para fomentar esta questão do bem-estar, de ir ao encontro das necessidades de cada indivíduo, porque
enfim, não é possível, talvez diria eu, satisfazer todas as necessidades de uma organização, mas tentar ir ao máximo possível. O que é que elas procuram neste momento? Olha, a primeira resposta a isso é estão a procurar os flex office como parceiros de facto para fazer a gestão da felicidade dos seus colaboradores. Nós estamos em Portugal, mas também estamos noutros mercados muito diferentes daquilo que é a cultura portuguesa e a cultura europeia. Estamos em Chicago, uma cultura completamente americanizada, em que tens logo à partida um dos principais temas que surgiram no pós-Covid, que era o tempo que tu demorarias de casa ao escritório, não é? Sendo que nós costumamos dizer que Chicago é tipo Game of Thrones. Chega ali a outubro, mais ou menos, winter is coming, e portanto as pessoas ficam nas suas casas e houve uma transição muito forte daquela lógica muito preponderante do escritório de 5 dias por semana com a Covid. Ou seja, passámos dessa filosofia para uma lógica muito híbrida, muitas vezes até fully remote. Okay? Em Miami, por exemplo, também onde estamos, um ambiente bem mais quente, bem mais latino, muito mais, até se quiseres, muito mais amigável, muito mais próximo uns dos outros. A lógica continua a ser os 5 dias por semana, o que é muito mais até conservador do que nós em Portugal hoje em dia. E aí fazem porque são... vamos à essência da pessoa como animal social. Então olham para o espaço como o espaço de trabalho como um espaço em que podem não só trabalhar, mas colaborar, socializar, ver outras pessoas e ter novas experiências, ok? Uhum. Aquilo que nós sentimos muito, e é isso que nos tem vindo a pedir também sempre que procuram espaços de trabalho flexíveis ou coworking, é a lógica de ter mais do que o espaço de trabalho. É que nós consigamos promover, ajudar a promover não só a cultura deles próprios, dessas empresas, mas também experiências alternativas. Falo, por exemplo, que aqui em Lisboa nós costumamos ter surf sessions, por exemplo, que permite não só promover um hábito e um estilo de vida saudável, mas também ir ao encontro de alguns interesses dos próprios indivíduos que compõem essas empresas. Aquilo que nos pedem essencialmente é que tratemos da gestão da felicidade desses colaboradores, que possamos contrastar, pegar na experiência do espaço de trabalho e contrastar com a experiência que eles têm de trabalho em casa. Quando tu tens este contraste que é, ok, se eu vou sair de casa para trabalhar, para fazer exatamente as mesmas tarefas, ok, então a experiência tem que ser completamente diferenciada, ok? E aquilo que nós tentamos fazer é ter desde snacks, um ambiente e um design próprio daquilo que seja um espaço de trabalho estimulante, que promova o bem-estar, mas que também promova a produtividade. Aquela quase adrenalina de estar a trabalhar, de querer produzir, de accomplishment, digamos assim, dos seus objetivos no espaço em que lhe é reconhecido esse accomplishment. Em casa, provavelmente não tens essa sensação. Estás a trabalhar, Sim. Estás a produzir, mas não tens ninguém que partilhe contigo uma conquista profissional naquele momento. Falava-se ainda hoje, por exemplo, dos bongos em algumas empresas quando o comercial consegue fechar um negócio. Isso é uma estratégia motivante para o comercial. Não estou a ver que em casa pegues no bongo e o toques a seguir a um negócio fechado. Nós temos um ambiente híbrido e quando alguém está online e estão, eles até metem os sons também das buzinas e assim os bongos. Portanto, é possível replicar alguma coisa, não muito. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que sai sobretudo das gerações, ou desta evolução, enfim, do mundo do trabalho, é antes tinha-se muito em conta aquelas questões mais core de segurança e saúde no trabalho, e agora já se fala mais, e já podemos ir por aí, mas mais do que a ergonomia do espaço, a segurança do próprio espaço de trabalho, é como é que é a segurança psicológica do espaço de trabalho, que condições é que estamos a dar às pessoas. Portanto, na vossa perspectiva, como é que achas que isto evoluiu? Estão claramente muito mais despertos para estas questões, como estávamos a falar do bem-estar, da segurança psicológica, de garantir que o espaço de trabalho
enfim, tem uma ergonomia psicológica, se até usemos aqui a questão, ou se ainda estamos numa fase de garantir que a luz está boa, que as cadeiras estão numa posição correta para as costas, que o chão está devidamente identificado, etc. Como é que enquadrarias aqui? Sabes que quando eu entrei no mercado de espaços de trabalho, lembro-me de ter feito ainda em 2016 basicamente uma visita de benchmark a Nova York, que é basicamente o berço do coworking. E fui visitar vários espaços tradicionais, até de algumas multinacionais. Visitei, por exemplo, o Twitter em Nova York e algumas consultoras de renome. Lembro-me de ter visitado um espaço de onde uma das consultoras estava a sair. Estava a falar de 1000 metros quadrados, mais coisa menos coisa, num dos pisos. E era tudo cubículos. Eu não sei se temos a imagem dos cubículos dos anos 90, mas era disso que estávamos a falar. Estávamos a falar em pleno Manhattan, um piso em alcatifa completamente cinzento escuro, os próprios cubículos cinzentos, as cadeiras cinzentas e só as mesas é que eram brancas. Também não tinham cor, portanto. Isto para dizer que há um contraste muito grande com Sim. o que hoje temos quando se pensa sequer numa estratégia de fit-out, ok? O que é uma estratégia de fit-out? Desculpa. A estratégia de como é que tu vais adaptar o teu espaço à tua realidade. Okay? Fit, ok, já percebi, Okay? sim. Portanto, repara que nós hoje falamos logo à cabeça de verdes e madeiras, não é? Portanto, tu vais a um espaço hoje e dificilmente o chamas de moderno se tu não tiveres madeira, mas essencialmente se não tiveres os verdes, as plantas, preferencialmente naturais. Se não houver plantas, à partida já não é um espaço atual. Isto prende também com a prisão que fomos fazendo dos nossos colaboradores no escritório, sem tempo para ir ao exterior sequer, ver as árvores da rua, o jardim do lado, por aí fora. Quisemos começar a trazer o exterior para dentro do espaço. Normalizar a transição entre a vida... Eu diria homogeneizar os dois ambientes. Assim, era a palavra que... Não é? Exatamente. Portanto, tu nem sequer tens a percepção dessa transição. Repara que depois tens outras questões. A luz, por exemplo. Ok, tu hoje, quando fazes fit-out, já pensas se vai ser dimável ou não dimável. Ou seja, se tu consegues regular a intensidade da luz, porque, lá está, eu posso ter... uma capacidade extraordinária de estar por baixo de uma luminária a dar-me não sei quantos lumens e tu seres mais sensível à luz. Hoje em dia os espaços colaborativos são cada vez mais em open space. Portanto, eu vou estar a trabalhar no mesmo espaço. Mas é interessante, por exemplo, agora não me lembro se era a escola de Hawthorne, que é uma experiência muito conhecida, agora não consigo descrever bem de memória, mas uma experiência clássica, daquelas teorias de gestão mais clássica, em que puseram X colaboradores, isto nos anos 50, acho eu, X colaboradores com um tipo de luz e outros X colaboradores com um tipo de luz, em que, quando estimulados, conseguiam, enfim, ser mais produtivos em diferentes horários. Sentes que esta necessidade, este shift, está a divergir de uma ótica exploitation, aquela exploração pura e dura, para exploration, tipo de garantir que, ok, estamos a ser produtivos, mas as pessoas, estamos a garantir um sentido de sustentabilidade e responsabilidade com as pessoas. Eu acho que há um fundo, sinceramente, de exploração ainda. Exploração negativa, não é? Menos com contraste. Sim. Por muito que depois nós ponhamos os floreados todos em cima. Depois a malta de marketing normalmente é muito boa nisso. Aquilo que eu acho que se está a perceber é que quando tu falavas dessa exploração puramente negativa e quase que se fazia experiências como se fazem com ratos, aqui funciona melhor, aqui funciona pior. Eu acho que nós passámos a perceber que cada indivíduo é um indivíduo e que é mais fácil e mais feliz explorar o desenvolvimento individual de cada pessoa e desenvolvê-lo ao máximo da sua rendibilidade. E, portanto, aí tens processos de formação contínua, tens apostas e prémios e bónus e olhas tipo para o indivíduo na perspectiva de, ok, tu hoje entras numa nova empresa, sem qualquer track record.
a ideia é perceber até onde é que tu consegues ir, qual é o máximo da tua produtividade. E tu és o Ricardo, não és o Miguel, não és outra pessoa qualquer. E portanto tens as tuas skills e tens as tuas próprias aptidões. A partir daí, o empregador e os seus recursos humanos devem olhar para ti de uma forma muito individual e perceber qual é o melhor, mais rápido processo de desenvolvimento profissional aplicado à tua pessoa para tu conseguires produzir o máximo, ok? Eu acho que nós já entramos nessa lógica quase, vamos lhe chamar liberal, de olhar para a pessoa, mais uma vez, o individualismo passou a ter uma preponderância face aos conjuntos. Mas eu diria isso também deverá, há N estudos sobre isso, não, mas obviamente com as diversas revoluções tecnológicas, enfim, nós antes se calhar era mais fácil fazer esse tipo de estudo, não é? E dessas experiências, porque o trabalho era demasiado rotineiro. Neste momento o trabalho que é rotineiro está completamente automatizado, ou se não, agora com as novas tecnologias de robotização, de inteligência artificial, claramente vai estar, e isso também dá, lá está, aqui, e isso foi algo que em termos de mentalidade surgiu agora com a inteligência artificial, com o boom, né, do ChatGPT, etc. Mas que efetivamente estamos a dar a oportunidade aos profissionais de serem mais criativos e mais disruptivos, menos convergentes. No sentido do trabalho que realizam. Portanto, estamos a realizar trabalhos menos rotineiros, com mais interações interpessoais. Portanto, acho que isso também pode ser uma das questões. Agora, falando do passado, fazia a ponte para o futuro. Okay. Que é, isto também era aqui outra questão que tinha, porque este tema do espaço de trabalho dá sempre... Quem estuda recursos humanos, pelo menos para mim e muitos dos meus colegas, eu estudei, aliás já fiz referência a isto várias vezes, na licenciatura de recursos humanos, e gosto muito da professora, aliás, a minha professora faz parte da APG, portanto é que me deu essa cadeira, mas efetivamente a segurança e saúde no trabalho não era um tema, lá está, sexy. Não era um tema, era uma cadeira que pronto, tínhamos que fazer e que não, e sobretudo porque é um tema muito específico, muito frágil. Nem toda a gente primeiro pode trabalhar nesta área, porque é uma área muito, enfim, estamos a lidar com a vida, em fábricas, estamos a lidar com a vida das pessoas, claro. Não é? Embora também já se tenha havido de perceber que mesmo em ambientes soft de serviços, por exemplo, de escritórios, a longo prazo também estamos aqui podemos provocar algum tipo de doença laboral, etc. Mas efetivamente, então, se já concluímos que está a ser uma área muito mais interessante agora, como é que vai ser no futuro? E era esta a pergunta que eu tinha: como é que os espaços de trabalho estão a evoluir e o que é que se perspectiva para o futuro? Sobretudo vamos ter inteligência artificial a tirar ou a tirar muitos trabalhos que nós já conhecemos agora, a criar outros que ainda não conhecemos e que vamos conhecer no futuro, mas se existe algum tipo de tendência, o que é que podemos esperar dos espaços de trabalho agora para o futuro próximo ou o futuro longínquo? Assim, não só nessa área, como em todas as áreas que dizem respeito aos espaços de trabalho, a tecnologia passou a ser não só um suporte, como até uma feature. Isto é o mesmo que estávamos a falar das plantas. Hoje um espaço de trabalho que não esteja tecnologicamente suportado não é moderno, digamos assim. Eu recordo-me em 2015 o máximo que se falava sobre higiene e segurança no trabalho era se os lumens em cima da secretária eram suficientes ou não. É que nem íamos sequer às cadeiras. Podias pôr uma cadeira barata, não ergonómica, era indiferente para o empregador que contratava os espaços de trabalho. A primeira vez que eu vi falarem, por exemplo, dos ecrãs, lá está, foi o tempo da pandemia, mandarem os ecrãs para casa porque realmente perceberam, calma, isto também há outras coisas, e já estava tudo estudado, atenção, temos muita literatura sobre o que é um espaço seguro, higiênico e sustentável, não é? Eu acho que tem muito que ver com a lógica da felicidade, mais do que o compliance face às normas de higiene e segurança no trabalho. De qualquer das formas, hoje, por exemplo, nós temos conversas relativamente profundas com quem nos escolhe sobre higiene e segurança no trabalho, que não era de todo comum. E a primeira coisa que há a dizer é quando uma empresa escolhe um espaço como o da Nimbler, à partida já está a escolher uma série de outsourcing desse tipo de situações, ok? Isto porque nós tentamos, dentro daquilo que é a flexibilidade da Nimbler, adaptar os espaços onde vamos receber os nossos clientes àquilo que são as normas, por um lado, vigentes para aquele tipo de funções que vão ser alocadas àquele espaço de trabalho,
E depois também porque temos um conjunto de políticas internas ao nível, por exemplo, da medição da ventilação, por exemplo, do oxigênio no espaço de trabalho. Nós falamos hoje em open spaces de 50 postos de trabalho, só à base de ar-condicionado, mas nunca falamos, por exemplo, qual é o nível de ventilação que colocamos nos espaços. Né? E, portanto, se tiveres 50 pessoas em frente a 1 a 2 monitores cada pessoa, só com insuflação de ar-condicionado, às tantas o ar satura. E, portanto, convém que haja uma boa renovação de ar. E aí vais às tais doenças ou problemas de saúde que estavas a dizer, que até nos espaços de trabalho normais, não necessariamente em fábricas, podemos acabar por plantar, não é? Esse tipo de preocupação e essa tecnologia associada, não é? Ou seja, sensores, por exemplo, para medir a luz e fazer reduzir ou aumentar o nível de intensidade da luz só com base na medição da luz natural, por exemplo, para não estar excessiva ou em falta. A medição do ar, do oxigênio no ar. A medição, por exemplo, também das temperaturas, para garantir que não há uma grande diferença de temperatura entre aquilo que é o exterior e o interior. Tudo isto, que parcialmente já estava regulamentado na realidade, mas que era feito en passant, digamos assim, pelas pessoas que faziam a gestão dos espaços de trabalho, hoje em dia não são só meras features, são requisitos da maior parte das empresas. E, portanto, eu acho que nós, por um lado, estamos muito mais preocupados em garantir que as nossas pessoas estão confortáveis a trabalhar e que lhes estamos a proporcionar um espaço saudável de trabalho, e estão também, em simultâneo, preocupadas se estamos na melhor performance, digamos assim, daquilo que podemos estar para além da regulamentação. Mas essa questão, ou seja, da vossa experiência, então, sentes que são por exemplo, as direções de recursos humanos, os departamentos de gestão de pessoas que estão, obviamente, não sei se necessariamente depois depende de caso para caso, mas encarregues de ter esta consciencialização e de, enfim, garantir estas questões seguras. E a segunda pergunta é se realmente aqui a nossa audiência aqui do Pessoas, que é claramente ligada à gestão de pessoas, os people managers, não é? Os diretores de recursos humanos, os técnicos de recursos humanos, estão, na tua ótica, despertados para este assunto neste momento, ou achas que ainda falta sensibilização, awareness para alguns tipos? Por exemplo, foi a primeira vez que ouvi falar de, por exemplo, medição. Parece uma coisa quase sci-fi, não é? E já percebi que não é, claramente, pela naturalidade com que falaste do tema, mas medição do oxigênio. Portanto, achas que há facilidade, primeiro, de fazer esta campanha de comunicação de awareness com a comunidade, e segundo, se a própria comunidade está preparada para integrar estas indicações, estes conhecimentos e estas aprendizagens para aplicar no terreno? Quando se fala de gestores de recursos humanos, claro. Eu acho que já começa a haver essa awareness, ok? Ou seja, nem que seja pela intensividade com que temos visto vários open space nos últimos anos, não é? Ou seja, quando tu tens 50 ou 60 pessoas em pequenos espaços de trabalho, e pequenos, estou a dizer numa lógica de metros quadrados por cada pessoa, digamos assim, tu começas a criar essa necessidade, e nem que seja colocado em cima da mesa pelo próprio colaborador, que não se está a sentir bem. Quando tu começas a ter esse tipo de episódios, também o awareness é muito rápido de chegar ao gestor de pessoas. De qualquer das formas, a experiência que nós temos tido na Nimbler tem-nos demonstrado que as pessoas de pessoas estão muito mais despertas para estas realidades e para estas necessidades do que estavam há 5, 10 anos atrás. Muito bem. Garantidamente. Olha, nós estamos aqui na reta final, costumamos aqui pedir se tiveres algum tipo de mensagens para aqui as pessoas que nos estão a ver naquela câmara, se não acabamos por aqui, sem problema nenhum, mas pronto, se quiseres deixar aqui uma última mensagem para aquela câmara. Pronto, ok. Eu acho que neste momento as pessoas de pessoas, como estávamos aqui a falar, têm essencialmente que olhar para a experiência do espaço de trabalho.
Na Nimbler aquilo que nós tentamos fazer é garantir que o espaço de trabalho não é meramente um espaço físico, mas é um espaço de encontros, um espaço de colaboração, um espaço até de partilha e de cheers, não é? Aquela comemoração dos achievements que estávamos aqui a falar. Os espaços flexíveis têm-nos permitido dar aos gestores de recursos humanos, aos gestores de office management, uma possibilidade de, sem grande esforço, garantirem exatamente estas experiências aos colaboradores. E, portanto, a mensagem que eu deixava, de facto, é para confiarem também nos flex offices na hora de pensar a estratégia de trabalho e de espaços de trabalho para as suas equipas. Sim, acho que acaba por ser muito essa a missão, pelo menos o que eu aprendi daqui, gosto sempre, enfim, pôr nesta posição. Não, é perceber efetivamente, até a última pergunta que tinha era aqui na questão da diversidade, não é? Uhum. Perceber que todas as pessoas são diferentes e tentar de alguma forma, não podemos agradar a todos, mas tentar perceber o status quo de cada situação. E com base nisso, enfim, promover o melhor ambiente de trabalho. Muito obrigado, Miguel, por teres passado aqui no podcast da APG, do Pessoas. Para quem está lá em casa, ainda temos mais conteúdos para si, tanto na revista como no site do Pessoas. É uma questão de visitar, de aprender também, de nos deixar a sua opinião e os seus comentários. Estamos sempre abertos. Vamos ter mais eventos. Temos a grande conferência já em novembro, a IPC, a International People Conference. Portanto, mantenha-se conectado. Muito obrigado. Até à próxima. Corta. Não sai do lugar. Fotos, né? Correu muito bem. Fora a parte do